Pessoal, bem-vindos ao podcast do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida aqui em Florianópolis. E nós vamos conversar com o pessoal. E eu sou o Dr. Condesmar Marcondes, especialista em reprodução humana. Vamos conversar com a Cristina. A Cristina Hickman trouxe o assunto para nós sobre maturação de óvulos, maturação de ócitos e recuperação de ócitos eventualmente não fecundados. Eu queria ouvir primeiramente a Cristina. Dá um alô para a gente. Deixa eu saber o que você trouxe de tão importante para nós. Meu nome é Cristina Hickman, eu sou uma embriologista, então eu sou a que está lidando com o espermatozoide, o ócito dentro do laboratório, criando os embriões, cuidando dos embriões. E eu tenho duas clínicas, uma clínica em Londres, chamada Avenues, a segunda clínica é Ovum, que estamos construindo em Cascais, em Portugal. E a gente está usando esse método de tentar resgatar ócitos que não fertilizaram durante o FIV e para tentar aumentar o número de embriões que uma paciente tem durante o ciclo. Perfeito. A Adriana é de Porto Alegre, e a Adriana tem uma experiência bastante grande, por exemplo, em ovários policísticos, onde você tem um grande risco de hiperestímulo, e a Adriana tem feito essa coleta, já são eu não sei quantos anos, você vai falar para a gente, no serviço do professor Nilo Franz, mas qual é a tua experiência na maturação in vitro de óvulos imaturos, lógico? Bom, então, muito obrigada. A nossa experiência foi muito positiva, né? Conseguimos o primeiro bebê, Brasil e até da América Latina, muito nos orgulha. E o objetivo maior desse trabalho, assim, é justamente proporcionar um tratamento que pode ser mais barato. O custo-benefício é bom na IVM, que é a maturação in vitro, e também com a maturação de resgate, que foi o que nós debatemos hoje, nós podemos ajudar, às vezes, casais que não têm um prognóstico, um ciclo muito favorável por ter poucos gametas, por não estar produzindo muitos embriões. Então, o objetivo, assim, é tentar aumentar as chances quando as chances, às vezes, não são tão positivas. É isso aí, nós estamos jogando com a linha de frente. Nessa linha de frente, nem sempre os resultados são o que a gente espera. O doutor Gilberto, dá para dizer, o doutor Gilberto é de Maringá, mas o doutor Gilberto é do Brasil. E a grande pesquisa dele, ele tem o expertise em meio de cultura. Já, eu não sei quantos anos, são mais de 30 anos estudando meio de cultura. Nisto, o que dá a colaboração na maturação de ócitos ou na recuperação de ócitos não fecundados? O que o teu grupo pensa nisso? Como fazer? Bom, eu sou Gilberto Amudin, tenho um serviço também, Mater Baby, de reprodução humana em Maringá, e junto nós temos realmente um departamento de pesquisa e educacional, que é a nossa paixão, né? E nós estamos pesquisando muito qual é o ambiente e como lidar com a IVM. Não é tão simples assim. São informações muito difíceis e nós temos duas origens de IVM. Uma origem que é essa, pegar da mulher do ovário policístico, onde você vai colher, e daí você vê em bom e ruim e tudo, e você vai desenvolver, fazer uma maturação, e o outro é o resgate, que na realidade foi o principal objetivo da palestra da Cristina, né? O resgate já é uma coisa um pouco mais difícil, porque nós já sabemos que se ele não respondeu à maturação pela própria indução que foi submetido, ele pode ter algum problema, inclusive de genes que podem provocar a parada da sua caminhada para a maturação, né? E outro problema que, para nós sabermos se ele é GV ou não, nós temos que limpá-lo, nós temos que tirar as células do cúmulos. E quando nós tiramos a célula do cúmulo, é como dizer assim, nós estamos tirando uma fonte de combustível importante para que ele siga a maturação, né? E depois, quanto tempo seria necessário? E nós precisamos de fazer a maturação citoplasmática e a maturação nuclear. Quer dizer, não é só a maturação nuclear, não é, como a Cristina falou com propriedade durante a aula, não é você ver a exclusão do segundo corpus polar, que significa que tornou ele competente. Isso é muito difícil.
Então, nesse momento, o nosso grupo realmente está desenvolvendo, em parceria, inclusive, com o professor Johan, de Bruxelas, um meio e um protocolo diferente, né? Nós estamos testando os tempos diferentes, né? E os meios diferentes também. Esses meios, eles têm que ser carreados com FSH, com LH, com androstenediona e com fator de crescimento epidermal. Quer dizer, então é um meio mais caro, o fator de crescimento é mais caro, né? É um projeto ainda iniciante, né, que está começando, e nós estamos muito preocupados com isso. Eu não sei se vocês vivem essa situação na Inglaterra, mas aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma faixa de pacientes enorme de baixa reserva ovariana. Pacientes jovens, paciente de 22, 23 anos, com antimuleriano menor que 0,5, né? Então, às vezes, uma coisa que dificilmente a gente fazia era o dual stim, o duplo estímulo para fazer coleta de óvulo. Hoje é praticamente rotina para nós, né? E nós estamos ficando tão desesperados que há 2 anos nós já estamos fazendo infusão de fator plaquetário no ovário para tentar recrudescer esse resto de óvulos. E essa semana nós tivemos um projeto nosso aprovado pelo CONEP, foi antes de ontem, nos autorizando a colocar a célula-tronco mesenquimal junto com o fator de crescimento. É óbvio que a célula-tronco não tem motivo nenhum para virar óvulo, e nem queremos, porque ela é heteróloga, né? Mas é de fornecer o substrato necessário, né, junto com o fator de crescimento plaquetário, para que favoreça um ambiente melhor para esse amadurecimento desses óvulos, né? Vocês estão fazendo isso na Inglaterra também? É, não, em termos de introdução do mesenchymal, não. A gente está fazendo bastante PRP, isso é algo que está virando rotina praticamente lá no momento. A gente está fazendo várias opções durante o ciclo em si, mas tem o que você está discutindo é algo que a gente precisa ter mais foco, que é não só resolver aquele embrião, aquele momento, mas como é que a gente trata a paciente como um whole, né? Não só como que a gente pega o melhor ócito, mas como a gente faz a better quality of the ovary, né? O ovário ser melhor para ir gerar mais ócitos melhores. Então, esse é o nível de tratamento que a gente tem que ampliar as opções para criar um menu de opções para os pacientes, para poder identificar qual que é o tratamento certo para cada um dos pacientes. No caso da discussão que nós tivemos hoje, era sobre ela já fez o ciclo, ela está ali com os ócitos e a gente tem que agora fazer uma determinação. A gente joga fora esses ócitos que não estão maturos, ou a gente faz algo com eles para tentar usá-los durante o tratamento também. A mesma coisa com os que não fertilizaram. A gente faz algo com esses, tenta resgatar. O que a gente sabe é que de cada 10 ócitos que a paciente está recebendo, 8, em média, vão estar maturos. Então, a gente está perdendo já 20% já nesse primeiro estágio, né? E cada um desses ócitos com uma dificuldade para consegui-los. Nós também sabemos que quanto mais ossos a paciente tiver, maior a chance dela de poder engravidar. Então, tendo a opção de fazer algo na parte antes de ter tido o ciclo, que é a sua sugestão, é algo fantástico para os pacientes. E aí, um segundo plano de ataque vai ser depois que foram coletados os ócitos, como é que a gente resgata o quanto antes para poder usar no tratamento. Isso é muito importante, né? Porque veja bem, quando você faz a coleta dos óvulos, e você tem uma paciente de baixa reserva, e você acha que provavelmente vai precisar fazer amadurecimento desses óvulos. Então, nós teremos 2 formas diferentes de abortar, de trabalhar com esses óvulos. Sim. O primeiro, o clássico, vamos limpá-los depois de 2 horas, vamos tirar as células acumulares, sabemos qual é M2, M1, GV, tudo bem? E partimos desse princípio. Ou partimos do princípio, por exemplo, como o pessoal do Vietnã, não interessa o que tem, você fertiliza tudo, não limpa os óvulos, faz o FIV, sim, depois no outro dia você limpa, aí teve 30% a menos, só teve menos que 30% fertilizado, então nós fazemos VIX em tudo. Qual que você acha que seria o melhor protocolo? Eu acho que um do meio, que é que você faz essa limpagem no final do dia, sabe? Então, com isso, tenta fazer a coleta dos ócitos cedo de manhã e mantém esse dia completo, mas sem ter que deixar para o dia seguinte. A gente sabe que as taxas são bem diferentes se a gente faz no dia 0 ou a gente faz essa limpa no dia 1. Então, se a gente conseguir mudar a logística no laboratório um pouco e a ordem das coletas dos óvulos para os pacientes que são mais prováveis de precisar dessa ajuda a mais, serem coletados primeiro na lista, e aí tem o dia inteiro para fazer a maturação.
né? Em vez de deixar para o dia seguinte. Mas essa é uma das coisas que a gente estava debatendo agora, que a gente nem concordou completamente, né? Que você estava discutindo sobre fazer a maturação para o dia seguinte, que também é outra opção. Dá maior chance para o gameta se completar, se aprimorar, porque não é só aquilo que falamos muito, não é só maturar visualmente. Ele tem que estar maturo lá no interior dele para dar um embrião que vai gerar um feto. Um trabalho bem interessante, falando da ativação dos ócitos, agora me ocorreu, conforme o período que tu aplica um indutor da saída, da maturação e início do desenvolvimento embrionário, as ondas de cálcio. Quanto mais longo for, mais longe tu vai no desenvolvimento embrionário. De um ócito imaturo por um maturo que é capaz de produzir um blastocisto. Menina, deixa eu ver se eu entendi. A Cris está defendendo que você, dentro das primeiras horas, você já trabalhe com o ócito. Eu entendi você dizer, não, eu deveria esperar o dia seguinte. É isso? E dá mais condições para ele se armar daquilo que precisa, não para maturar e fazer um embrião, que a gente estava comentando, embrião de dia 1, dia 2, dia 3. Um blastocisto com uma bela massa celular interna, trofectoderma capaz de nidar e dar um feto. Pessoal, então vocês aguardem os próximos papers, Capítulo. porque nós vamos saber quem é melhor, nós vamos fazer a comparação. O que a gente quer, resultado que a gente quer lá na frente. Bebê em casa. Isso. Então essa mas tem uma coisa que eu não compreendi muito bem, me perdoe, tá? Se você faz uma coleta e você colocou 10 ossos aqui, você não sabe qual é M2, M1 ou GV, mas você vai esperar pela tarde para você limpar. Mas nós sabemos que quando você faz o IX depois de 6 horas nos M2, a sua taxa pode cair também. Isso é no FIV. Então, a gente está fazendo o IVF até o fim da tarde. Se é um paciente que está destinado a ter ICSI, a gente não tem essa opção. Aí, com o ICSI, é feito no horário normal. 6 horas. Mas com o FIV, a inseminação, o que a gente sabe do time-lapse é que a diferença dos timings entre FIV e o ICSI é em torno de 20 minutos. Então, a gente sabe que o espermatozoide entra lá dentro em 20 minutos. A gente deixa a incubação até o dia seguinte, mas a fertilização em si não aconteceu nas 18 horas, aconteceu nos 20 minutos. Então, por isso, a gente acaba deixando a co-incubação do espermatozoide e o ócito 4 horas. É muito mais do que é necessário para acontecer, para os dois se juntarem e criarem um zigoto, né? Então, com isso, a gente acaba fazendo, que a gente estava discutindo, percebi durante a palestra, né, que a gente acaba fazendo IVM, a maturação in vitro, e o Rescue ICSI na mesma hora, né, mas durante o FIV, não o ICSI. Então, a gente acaba fazendo uma proporção de pacientes maior usando o FIV, porque no Brasil eu entendo que a proporção de ciclos fazendo o ICSI direto é 80%. Eu acho que fazendo o rescue, a gente vai poder diminuir isso para menos de 40%. Então, com menos de 40%, o custo do ICSI não é passado para paciente. Então, a gente acaba fazendo um tratamento em geral através de todos os pacientes mais barato, né, mais acessível. E é mais trabalho para a gente no laboratório, fazendo o FIV assim, dessa forma. Mas se é mais trabalho que traz valor para o paciente, vale a pena. Então, a gente faz. Correto. É muito importante, além do nosso trabalho, naturalmente, que nós fazemos dentro de um laboratório, né? E esse trabalho, se ele não for divulgado da forma correta, não só para os profissionais, para a troca de experiência e engrandecimento de todos, mas que também chegue ao conhecimento das pacientes de quem precisa dos nossos serviços. E isso não seria possível se nós não tivéssemos alguns órgãos que estão comprometidos com a reprodução humana. E a revista Evolution, para nós, foi uma surpresa. Ela entrou na reprodução com dedicação e vem se comportando de uma maneira incrível, e os pacientes estão recebendo realmente informações de qualidade de profissionais de várias partes do mundo. Então, os meus parabéns à revista Evolution,
um trabalho fantástico e vem acompanhando aqui nos congressos e melhorando cada vez mais. O que eu tenho a dizer é a divulgação. Nesses anos todos, a gente trabalhou com pessoas que tinham vergonha de falar que foram submetidas a in vitro fertilization. Hoje está sendo motivo de orgulho as pessoas falar que estão congelando óvulos, ou seja, é graças a essa divulgação que a gente está fazendo, que as revistas estão fazendo, e trazendo não fake news, trazendo os especialistas para falar de uma realidade. Então, eu tenho que agradecer e, vamos para frente, pessoal. Então, muito obrigada pela revista Evolution. Super importante poder ter essa comunicação entre os pacientes, entre o público, entre o governo, todo mundo que está relacionado com a reprodução assistida, porque realmente a gente acaba descobrindo que muita gente acaba sendo envolvida na criação desses muitos bebês, completando muitas famílias, e a gente precisa todos trabalharmos juntos para atingir esse futuro. Gostaria também de agradecer a oportunidade de conhecer o trabalho da Evolution e, como professora, eu vou dizer que eu vou divulgar, porque, como o professor Almodini já comentou, nós precisamos ter fontes seguras de informação. E alunos são pacientes, alunos têm que estudar para a prova, e eu me deparo assim com informações muito frequentemente muito enganosas que a gente então precisa divulgar quando a informação tem uma boa fonte. Obrigada. Parabéns à Evolution.